Hoje a aula prática de dissecação do olho do boi. O olho do boi, como eu estou mostrando aqui para vocês agora, é um olho bastante grande, né? Vamos dizer assim. É por isso da escolha dele para a gente poder fazer essa aula prática, porque o olho humano também ele é pequeno, né? É diminuto, e as estruturas internas também são pequenas, então fica muito difícil a gente observar. E um outro motivo também, a gente conseguir um olho humano em condições para a gente poder fazer a dissecação é muito difícil, né? O tecido se deteriora com uma rapidez muito grande, então a gente precisa fixar esse tecido no formol e às vezes a gente não tem tempo hábil para isso, ok? Então a escolha do olho do boi, porque é um olho de um vertebrado e os olhos dos vertebrados são muito parecidos, né, com algumas variações, e também pela facilidade de a gente conseguir esse olho. Esse olho a gente consegue em frigoríficos e abatedouros. Em São Paulo é proibido, né, não tem mais essa prática, mas a gente consegue em outros estados, ok? Então a gente recebe o olho assim, a gente recebe o olho com um pouco de tecido adjacente, tá? Esse tecido que a gente vai retirar para poder observar as estruturas. Mas aqui a gente já consegue observar, ó, a saída do nervo óptico, aqui, né? É fácil de observar. E existe também uma musculatura, essa musculatura em volta aqui, que é a musculatura extrínseca do bulbo. O olho humano ele tem 6 músculos, né? Os retos superior e inferior, o lateral e o medial, e os oblíquos, superior e inferior. O boi não tem esses 6 músculos. Ele não faz uma movimentação do bulbo como nós fazemos. Ele faz um movimento de ir para frente e para trás, né? Por isso que isso vai ajudar muito na acomodação visual, e por isso que esse músculo circunda todo o bulbo, e ele é chamado músculo retrator do bulbo. Esse tecido todo a gente tem que cortar, tirar ele daqui, tá vendo? A gente vai cortar, vai limpar. A gente vai ter que limpar tudo isso daqui com a tesoura. A gente escolhe uma tesoura romba-romba, né, que não fura o tecido, né? Então a gente corta aqui para poder limpar todo esse tecido aqui. Eu tenho um outro olho que já está limpo aqui para adiantar e eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é um olho que eu já retirei todo esse tecido adjacente, é um tecido conjuntivo, né? Mais a inserção do músculo que a gente pode observar que ainda encontra aqui, é observável, né? Essa inserção. E aqui, como eu devolucionei aqui, fiz a devolução, eu tirei todo esse tecido aqui, a gente consegue observar bem o nervo óptico, ok? Muito bem. Então, para mostrar as túnicas, né, a gente sabe que o bulbo, como a gente viu na aula teórica, o bulbo ele é constituído por 3 túnicas, ou 3 camadas. A primeira é a esclera, que circunda todo o bulbo, dá forma para ele, ela é feita de colágeno, né? E na região anterior ela sofre uma modificação estrutural desse colágeno, conferindo a propriedade de transparência. Aqui não está tão transparente porque o formol já ressecou um pouco essa córnea, porque ela tem que estar no estado de semidesidratação. Do contrário, ela fica opaca, ok? E tem o limbo aqui. O limbo do boi, ele tem pigmento, é escuro, como vocês podem ver, e esse pigmento é melanina, porque a conjuntiva do boi tem melanina, ok? Então, a primeira túnica, abaixo dessa aqui tem uma túnica que é chamada túnica vascular, ou corioide, ou uvea. Tá? A gente já ouviu falar em uveíte, por exemplo, anterior, posterior. É um processo inflamatório que acontece por N motivos, né? Patógenos, acidentes, ok? E essas inflamações são muito drásticas, podendo até perder a visão, ok? Então, para a gente acessar essa segunda túnica, a gente tem que abrir a córnea, a gente vai acessar a segunda túnica, e depois, logo abaixo da segunda túnica, vai ter a terceira túnica, que é a túnica neural, ou a retina, propriamente dito. Então, primeira túnica esclera, né, córnea, limbo. Segunda túnica, túnica vascular, corioide ou uvea. Ela é formada pela íris, corpo ciliar, e corioide, que circunda todo o interno. Ela é toda vascularizada e pigmentada. Pigmento também é melanina. E a terceira túnica é a retina. Então nós vamos observar todas essas. Mas para a gente acessar essas, a gente precisa começar a fazer um processo de dissecação.
Então a gente faz um pequeno furo aqui na córnea, a gente já vê a tesoura lá dentro da córnea, né, pela transparência, e nós vamos fazer essa incisão circundando a córnea. Eu vou pôr uma gaze aqui, porque ele vai eliminar um pouco de humor aquoso e formol, tá? Então eu vou circundar, fazer um corte raso para a gente não atingir as estruturas internas. Então é bem raso. E eu não vou cortar toda a córnea não, tá? Eu vou deixar um pedacinho, assim, para fazer uma tampinha, ok? Esse é o melhor jeito de observar as estruturas internas. Okay? Bom, quando eu faço esse movimento aqui, eu vou ter acesso ao endotélio da córnea e vou ter também acesso à íris. Aqui a gente vê a pupila do boi. A pupila do boi não é redonda como a nossa, tá? Porque a disposição dos músculos aqui são diferentes. A nossa pupila é bem redondinha, e tem um músculo circular e o radial. Aqui é um pouquinho diferente. E aqui onde eu estou colocando a tesoura é a câmara posterior, que é logo abaixo da íris. Aqui é a câmara anterior, tá? Câmara anterior vai do endotélio da córnea até essa superfície da íris aqui. Aqui vai estar cheio de humor aquoso, que é produzido pelo epitélio pigmentado, e ele vai banhar todas essas estruturas. Aqui também eu vou encontrar uma estrutura chamada trabeculado, tá? Bem no ângulo da córnea e íris, tá? Que é o seio venoso da esclera. Vai estar aqui um canal de Schlein. O canal de Schlein ele vai drenar o humor aquoso que é produzido aqui para banhar todas as estruturas internas do bulbo. Então ele vai ser drenado aqui. Quando esse canal sofre alguma obstrução, por algum motivo patológico, existe um aumento da pressão intraocular, porque esse humor aquoso não é drenado. E aí a gente vai ter uma doença chamada glaucoma, tá? Porque aqui na saída do nervo óptico tem uma estrutura por onde passa o nervo óptico, né? Então tem um orifício aqui chamado lâmina crivosa, um orifício não, né? É uma estrutura que tem vários orifícios. Então essa região aqui é a região mais frágil da esclera também, onde passa o nervo óptico, e é exatamente aqui onde a pressão vai se concentrar, e aí vai provocar uma lesão mecânica no nervo óptico, e às vezes ele é irreversível, tá bom? Às vezes pode dar cegueira. É uma doença silenciosa que a gente tem que ir no oftalmologista também fazer uns exames periódicos, tá? Então, para dentro aqui da córnea, fiz um furinho, a incisão circular, e a gente tem aqui o endotélio da córnea. Eu vou tentar mostrar para vocês a estrutura lamelar da córnea. Eu vou enfiar a tesoura aqui pela córnea, você vê que ela é bem espessa, né? E eu vou tentar tirar essas lamelas. Talvez eu não consiga fazer com todas, tá? Eu faço com uma ou duas vezes, no máximo. Mas aqui a gente já consegue ver que a gente colocar a tesoura na esclera, a gente consegue abrir essa córnea com o dedo. Vocês podem fazer um pouquinho mais, tá? Então essa aqui é uma estrutura lamelar. Tem várias lamelas. E aqui eu só estou abrindo uma delas, né? Porque não tem como abrir mais aqui, eu não consigo. Mas tem várias estruturas assim. Isso aqui é a córnea. A córnea tem 5 camadas. Lembra da aula teórica? Então o epitélio, a lâmina limitante, Baumann, né? Que é também a lâmina própria desse epitélio, o estroma da córnea, que vai dar essa espessura para ela, e uma membrana chamada de DCM e o endotélio da córnea, 5 camadas. Okay? Agora eu vou ter que fazer uma coisa aqui que chama divolucionar, né? Vou fazer a divolução, porque a segunda túnica, essa aqui é a primeira túnica, né? A externa, ou esclera, aqui existe uma inserção. A corioide ela se insere aqui, bem nessa região anterior, tem uma inserção que eu vou soltar fazendo a divolução. Eu enfio a tesoura fechada, sempre uma tesoura romba-romba, que não fura, para a gente não rasgar esse tecido. Então eu vou soltar essa corioide da esclera, circundando toda essa inserção de um cinturão. É um cinturão de colágeno aqui, né? Um cinturão córneo-escleral, vamos dizer assim, que liga a corioide
corioescleral. Liga a corioide à esclera. É o único ponto onde tem essa aderência da esclera, ou melhor, da corioide, né, ou úvea, a esclera. Eu tenho que me certificar que ele está bem solto assim. Tá? Vou tirar esse humor aquoso com formol daqui. E vou continuar me certificando que ele já soltou. Né? Percebam que ele solta totalmente. Tá? Essa segunda túnica, a corioide está toda solta. Agora eu tenho que fazer cortes. Por isso que eu tive que tirar todo esse tecido aqui, porque ele ia atrapalhar muito na hora de cortar a esclera. Eu tenho que cortar a esclera, fazer 4 cortes, não pode fazer 3 nem 5. São 4 cortes equidistantes. E eles têm que ter mais ou menos o mesmo tamanho. Ele tem que vir aqui um pouquinho abaixo da região equatorial do bulbo. Então tem que ser 4 e eu tenho que tomar cuidado para não atingir aqui, né? Então o primeiro corte eu vou fazer bem pertinho aqui. É um corte reto, tem que ir até... É difícil cortar, é rígida, tá? Faço um corte, depois um segundo corte, para que ele saia equidistante, eu fui na região oposta dele, tá? E eu vou fazer agora um aqui, entre esses primeiros cortes. Por que tem que ser 4 e por que tem que ser equidistante? Porque eu vou ter que abrir essa esclera como uma flor, assim, uma pétala de rosa, como diria o professor Ricardo Smith, né? Eu tenho que abrir assim, fica parecendo uma flor. Tá? Se eu fizer 3 cortes, ele volta. Se eu fizer 5, também ele volta. Se eu fizer um corte a mais aqui, ele vai voltar. Então ele não vai ficar assim, aberto. Não é virar do avesso, tá? Ó, é só virar assim na região equatorial, ok? Então o que eu fiz aqui, né? Eu consegui ter acesso à segunda túnica. Você pode ver que ela está toda solta da esclera. Ela só era presa nesse anel aqui, ó, nesse cinturão de colágeno, ok? Então, a gente tem a primeira túnica aqui, a esclera, a córnea na região anterior e a segunda túnica, que é vascular e pigmentada, que é chamada de corioide ou úvea. E eu já vou mostrar por que é chamada de úvea, tá? Então, aqui eu tenho a íris, pupila. E o que eu vou fazer aqui, então, como eu tenho acesso aqui à câmara anterior, eu quero agora acessar a câmara posterior. E para fazer isso, eu tenho que fazer um corte aqui. Ó. Tenho que entrar com a tesoura aqui e cortar. Cortar para valer. E cortar toda a volta, tá? E eu tenho que cortar o vítreo também, aquela estrutura cristalina, né? Que são os meios dióptricos. Os meios dióptricos são os meios transparentes, por onde a luz vai atravessar e levar a imagem, né? Então eu vou fazer um corte circundando aqui toda a região logo abaixo da região equatorial. Corto o vítreo também. E aí eu consigo rebater agora sim. Aqui então eu tenho a câmara posterior. Aqui a gente vai ver uma região esbranquiçada aqui, que é o início da retina. Essa região aqui, entre a intersecção dos processos ciliares, ou corpo ciliar, e a retina é chamada de ora serrata. Então essa é a estrutura que a gente vai conseguir observar agora. Eu vou tirar um pouco desse vítreo, que ele fica aderido aqui em cima. E aí a gente vai conseguir observar os processos ciliares. Os processos ciliares que são responsáveis por ligar o corpo ciliar à lente. A lente que antigamente era chamada de cristalino, né? E agora se chama lente. Os processos ciliares são essas estruturas aqui radiais
E como todo processo, né, ele serve para ter uma inserção de um tendão. Geralmente é um tendão. E são pequenos tendões elásticos chamados de zônula. A zônula liga, então, o corpo ciliar à lente. Isso é muito útil na hora da acomodação visual. Cada vez que o músculo ciliar se contrai ou se distende, ele muda a biconvexidade da lente. E aí a gente consegue enxergar longe e perto. Tá? Então, como vocês estão vendo aqui, é uma estrutura radial e cada uma delas tem pequenos tendões aqui que ligam o corpo ciliar à lente. Eu vou puxar com o dedo para ver se vocês conseguem observar pequenos tendões rompendo. São tendões elásticos. Às vezes ele brilha na luz. Ó. São pequenos tendões que vão rompendo. Aí, agora começou. Aqui são aqueles tendões. Tá? Eles vão rompendo. E aí eu consigo retirar toda a lente. Esses pequenos tendões são a zônula. Zônula ciliar. Ok? Então aqui eu tenho a câmara posterior sem a lente. Aqui eu consigo ver a íris e aqui eu vejo os processos ciliares. O canal de Schlenk que eu falei para vocês é muito difícil ver porque ele é uma estrutura histológica. Tá? Às vezes a gente consegue observar fazendo um corte oblíquo, que eu vou tentar fazer aqui para a gente conseguir ver, observar alguma coisa, tá? Tem que ser um corte muito preciso e é difícil ver, tá? É uma estrutura histológica, ele fica mais ou menos nessa região aqui. Se a gente vê no outro pedaço, é mais ou menos por aqui, ó, no canal de Schlenk, tá? Mas é difícil observar mesmo, é uma estrutura histológica. Vou deixar aqui e eu vou falar um pouquinho da lente. Na lente, como vocês já acompanharam na aula teórica, ela é formada por células também, células muito transparentes e ela tem uma cápsula elástica em volta. E são esses pequenos filamentos que vocês estão vendo aqui agora, que são os feixes de células. As células elas vão da região anterior até a região posterior. Elas são justapostas, muito interdigitadas, não tem espaço intersticial entre elas. Então a nutrição é passada de célula para célula por difusão, tá? Através da membrana. Okay? Aqui nós temos a câmara postrema, ou a câmara vítrea. E lá no fundo a gente já consegue observar um pouco a retina e os seus vasos. Eu vou tentar tirar o vítreo para a gente poder observar e eu vou depositar ele aqui nessa bandeja, porque a gente vai aproveitar ele. Lembrando que essa aula a gente desmonta o olho, mas tem que montar tudo de volta, tá? E aqui, quando a gente puxa assim, a retina vem junto, porque ela está aderida ao vítreo, tá? Existe uma aderência. E eu vou tentar tirar o vítreo aqui, com a ajuda da gravidade também, né? E vou tentar descolar esse vítreo da retina. É uma massa gelatinosa, ele é super transparente, ele é dióptrico, né? Um dos meios dióptricos. Os meios dióptricos são córnea, lente e corpo vítreo, ou humor vítreo. Vou tentar tirar sem retirar a retina junto. Foi um pedacinho de retina aqui, mas não tem problema, a maior parte dela está aqui. E aqui a gente consegue observar então a retina. Nós vamos tentar deixar ela mais esticadinha. A gente até consegue observar alguns vasos. Nesse ponto aqui é o ponto cego, né? Onde tem a entrada no nervo óptico, a saída, né, do nervo óptico. Você vê que ela não desgruda daqui. Todos os axônios das células que formam a retina, principalmente do segmento externo dos fotorreceptores, das células ganglionares, eles convergem para esse ponto aqui, que é onde é a saída do nervo óptico, tá? Observem que ao fundo tem uma estrutura chamada tapetum lucidum. Ele brilha.
tá? Ele tem uma linha assim que imagina-se que é para orientação da linha do horizonte, mas não é só isso, tá? Todo animal de hábito noturno tem um olho desse daqui. Esse é um olho reflexivo. A luz entra dentro do olho, reflete aqui e ela volta. Então ela estimula os fotorreceptores mais de uma vez. Tá? Faz parte da coroide, né? Isso é corioide. Tá? Então a primeira túnica, esclera, córnea. Segunda túnica, corioide, essa escura, onde tem o tapetum. E a terceira é a retina propriamente dita. Eu vou tentar tirar um pedaço dessa corioide aqui, que a gente pode cortar ela assim, ó. Tá vendo? Eu tirei uma boa parte da corioide, e se a gente olhar contra a luz, a gente vai conseguir enxergar os vasos. E lembra que eu falei que ela também tinha um nome chamado úvea? Então, é úvea porque ela parece com uma casca de uva, tá? Por incrível que pareça, é isso mesmo. Os anatomistas davam muitos nomes daquilo que eles observavam normalmente, né? Ok? Então, eu vou devolver a corioide aqui. Vamos devolver a corioide. Vamos arrumar essa retina também, que a retina ficou bem sofrida aqui. Porque agora a gente vai montar o olho de volta, tá? Então, eu estou arrumando a terceira túnica, que é a retina propriamente dita, que é a túnica neural. Eu tenho a segunda túnica aqui, que é a corioide, e tenho a terceira aqui, que é a esclera. Então, agora o que eu vou fazer, eu vou devolver aquele vítreo, né? Você vê que o vítreo é uma massa gelatinosa, muito transparente. Vou devolver o vítreo. Ó, tá quase perfeito, né? Vou devolver a lente na posição certa. Devolvi a lente. E agora, a câmera anterior. Essa daqui é a parte posterior, né? E aqui é a câmara anterior. Né? E agora eu vou fechar esse olho. Pronto, o olho está aqui de volta. Tem algumas pessoas que costumam levar isso para casa, para estudar ou para mostrar para os parentes. É bastante interessante isso. Então, esse daqui foi a aula de dissecação do olho do boi. Lembrando que o nosso olho é bem parecido, né? Não tem algumas estruturas, mas o básico está aqui, né? As três túnicas nós conseguimos observar. Esclera, córnea, o limbo, na primeira túnica. A segunda túnica, íris, corpo ciliar, processos ciliares e corioide. E a terceira túnica é a retina propriamente dita. Além dos meios dióptricos, né? Córnea, lente e humor vítreo, ok?